Meus amigos, a irresponsabilidade ou ingenuidade de alguns às vezes levam ao encontro de um mundo sobrenatural e paranormal, simplesmente inexplicável e aterrorizante. Que Deus abençoe a todos nós. Ouija Board, em uma linda região americana. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Alicia, uma garota de 17 anos, correu até a porta para receber sua melhor amiga, que ia passar o fim de semana em sua casa, enquanto os papais visitavam amigos. A alegria das duas era total. Sozinhas e sem supervisão. Uma maravilha. Depois de alguns minutos conversando e dando risadas, as duas resolveram convidar 2 amigos para passarem um bom tempo juntos. Pouco tempo depois, os 2 amigos apareceram trazendo bebidas, cigarros e uma estranha surpresa. Uma Ouija Board. À primeira vista, Alicia foi contra a ideia. Porém, após os reclamos e incentivos dos outros 3, ela acabou aceitando jogar. E as horas passaram. Depois de um bom papo, bebendo e fumando, os 4 se dirigiram a uma sala mais reservada da residência, onde, ao redor de uma pequena mesa, resolveram experimentar a Ouija. Apagaram as luzes, acenderam 4 velas sobre a mesa e um dos amigos deu início à sessão, perguntando se tinha algum espírito presente naquela sala. Silenciosos e com os olhares vidrados no tabuleiro, esperaram pela resposta. Mas ela não veio. A seta, o compasso, não se moveu. E enquanto a amiga comentava que não acreditava naquilo e que tudo que havia visto não passava de uma farsa, Alicia decidiu interagir com a Ouija. E com uma voz singela e um tom irônico, perguntou se ele, o demônio, estava ali presente. De imediato, a seta começou a mover-se para parar no sim. Que legal, comentou um dos amigos inocentemente. Como é o seu nome? Continuou Alicia. Nenhum movimento da seta. E a pergunta foi repetida. Dessa vez, a resposta foi imediata. Letra após letra, a seta foi movendo até completar o nome. Pesadelo. Os 4 amigos, sem ter a menor ideia da seriedade do que estavam fazendo, caíram na gargalhada. E Alicia resolveu fazer um pedido atrevido e estúpido. Resolveu pedir uma prova da sua presença. E naquele instante, para assusto e pavor dos 4, e ao mesmo tempo que as velas eram apagadas, o tabuleiro da Ouija saiu voando para arrebentar-se contra a parede mais próxima. A prova foi dada e a brincadeira estava encerrada. O pavor, no entanto, apenas começava. Surpresos, assustados e apavorados, os 4 saíram correndo em direção à cozinha, do outro lado da casa. E ali, juntos e medrosos, olhavam em direção à porta da sala onde estavam, esperando que um monstro ou algo estranho aparecesse. Mas nada apareceu. E o susto, pouco a pouco, foi se acalmando. Minutos depois, enquanto se divertiam na sala de TV, bebendo e fumando, os 4 foram espantados com um batido na porta principal. Alicia, pensando ser algum amigo da família, correu imediatamente para atender.
Mas ao abrir a porta, não havia ninguém. Que estranho, pensou, olhando de braços abertos para os amigos. Mas sem dar muita importância, fechou a porta e voltou a sentar no sofá. Minutos depois, as luzes da sala onde estavam brincando com a Ouija começaram a piscar. Os 4 amigos não podiam acreditar. Porém, enquanto olhavam admirados naquela direção, todas as outras luzes da casa começaram também a piscar. O pesadelo parecia haver retornado. Que pavor! Apavorados, levantaram-se ao mesmo tempo, correndo em direção à porta principal, no intuito de abandonarem a casa. Mas ao tentarem abri-la, não foi possível. A porta estava trancada de uma maneira inexplicável. Correram para a porta da cozinha, mas como a outra também não abria. Sair pelas janelas? Impossível, pois todas possuíam grades de segurança. O desespero aumentava. E naquele momento, para pavor ainda maior dos 4 amigos, todas as luzes se apagaram. A escuridão era total e assustadora. O medo era quase insuportável. Agarrados uns aos outros, permaneceram na cozinha, esperando pelo pior. Um dos amigos, desesperado, pegou o telefone do bolso e chamou ao número de emergência. E uma operadora atendeu com a maior calma do mundo. Enquanto a operadora lhe fazia perguntas, objetos eram atirados e quebrados por toda a casa. Um horror. E antes que o amigo pudesse dar o endereço de Alicia, a ligação foi desconectada. O amigo não podia acreditar. E naquele instante, o maldito pesadelo parecia se aproximar. Desesperados e sem ter a menor ideia do que fazer, Alice apontou para a porta do porão. E imediatamente todos correram naquela direção. Porém, Alicia foi a única que não conseguiu alcançá-la. Enquanto todos desapareciam escada abaixo, a pobre Alice era agarrada e deixada para trás. Já dentro do porão, apavorados e agachados atrás de os móveis velhos, os amigos ouviam os gritos aterradores da amiga no piso superior. Além dos gritos de Alicia, tudo parecia estar sendo arrastado, revirado e destruído. Mas nada podiam fazer, além de chorar e suplicar a Deus por intervenção. Minutos depois, os gritos de Alicia pararam. A zoeira também. O terror de imaginar quem seria o próximo a ser torturado e assassinado pelo pesadelo era horrível, insuportável. E longos e aterrorizantes minutos passaram. O silêncio continuava. E quando tudo parecia ter acalmado, eles ouviram passos aproximarem da entrada do porão. A vez deles parecia haver chegado. O terror e a tremedeira aumentava. E a porta do porão lentamente foi aberta. E o estranho vulto apareceu. E passo a passo ele foi descendo e se aproximando. De repente, uma enorme luz clareou quase todo o porão, acompanhada de um grito que, no momento, pareceu assustador. O grito de um policial alertando para sua presença. Graças a Deus. Ao saírem do porão, os amigos não podiam acreditar no que viam. Todos os móveis e objetos das salas e cozinha
se encontravam amontoados e destruídos. Alicia, para a felicidade de todos, havia sido encontrada do lado de fora da casa, machucada, ferida, chorando e reclamando de um estranho pesadelo e uma horripilante e aterrorizante Ouija board. Te cuida e muito obrigado.